Boa noite, irmãos. Paz. Se coloque de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque nós temos o privilégio de fazer parte do teu rebanho, Pai. Obrigado, Senhor, por conta da tua misericórdia que dura de geração em geração, e porque nós sabemos que podemos crer no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, tende misericórdia de nós, conduz esse culto, que a voz do Senhor seja ouvida aqui com clareza nessa noite, e que nós possamos estar aqui de corações abertos para receber o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Os irmãos, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que são prolegômenos? Alguém sabe o que é prolegômeno? Já te adianto que não é uma coisa que você compra no sacolão. Prolegômeno, base epistemológica. Alguém sabe o que é isso? Talvez pressuposto seja um termo mais fácil de entender. Bem, essas coisas que eu disse aqui, prolegômenos, bases epistemológicas, são nada mais do que os princípios básicos sobre os quais nós construímos o conhecimento e sobre os quais nós tomamos nossas decisões, regimos nossas vidas. É de onde a gente parte, é a ideia mais central de onde a gente parte para alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a gente vai na padaria comprar pão. Eu estou partindo do pressuposto que eu vou chegar lá e eles vão aceitar o meu dinheiro. Existem, inclusive, muitos livros que você, para ler eles, no começo do livro, o autor escreve lá os seus prolegômenos, que ele vai definir os termos a partir do qual ele vai construir ali a ideia dele, o raciocínio dele. Por exemplo, o autor vai falar de amor, no começo ele vai definir, olha, o amor para mim é isso aqui, e eu estou partindo disso aqui. E eu gostaria de fazer um exercício aqui, depois dessa mega aula super demorada, para a gente tentar exercitar um pouquinho, se a gente entender o que são prolegômenos e examinar aqui um texto. Um texto curto que eu encontrei num blog de uma faculdade, inclusive eu não achei nem o nome da autora ou do autor dele, mas eu queria que a gente desse uma lida nesse texto aqui e tentasse identificar quais são as bases, os pressupostos desse texto aqui, da pessoa que escreveu o que está aqui. Vamos lá, abre aspas. Diversas vezes ouvimos frases como: seu futuro depende apenas de você, sua vida está em suas mãos, e por vezes não compreendemos a verdade por trás dessas frases, ou mesmo o que de fato elas querem dizer. Muitas vezes acabamos não realizando nossos objetivos por alguma interferência externa. Tínhamos um plano, um planejamento, mas por algum imprevisto as coisas não saíram como planejado. E por fim tudo foi perdido. Ou mesmo quando queremos muito algo e não temos condições para alcançar, devemos nos perguntar se de fato fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que tudo desse certo.
ou resolvemos apenas aceitar e colocar a culpa no imprevisto. Afinal, é mais fácil colocar a culpa nos outros do que aceitar que talvez não demos o nosso máximo. A frase, a sua vida está em suas mãos, é um fato tão certo quanto seu futuro depende apenas de você. Todos possuímos objetivos e sonhos. Tudo que as pessoas mais fazem é sonhar com um futuro no qual as coisas serão melhores. Porém, o que fazemos no hoje para que possamos alcançar o futuro que sonhamos? Precisamos compreender que o futuro é fruto do que plantamos no agora. Cada vez que você deixa de fazer algo para você no hoje, o futuro sonhado se torna um dia mais distante. Então, cada vez que nos sentimos cansados ou deixamos para depois, nesses momentos é bom lembrar que quanto antes se começa a fazer qualquer coisa para alcançar nossos objetivos, antes o alcançaremos. Também na frase, seu futuro depende apenas de você, é um fato que às vezes não percebemos o quão óbvio é. Ninguém vai acordar cedo e lutar para alcançar os objetivos por você, para chegar onde sonha. Depende de você decidir começar a trabalhar para chegar lá, e apenas de você, ninguém mais. Precisamos ter uma noção de onde queremos chegar no futuro e tentar buscar oportunidades que lhe levem a alcançar seus objetivos. Talvez algumas oportunidades não sejam o que imaginou e por vezes seja até mesmo necessário trocar a estrada que se está seguindo, mas o importante é que não pare. Quanto mais se tentar arriscar, por mais que não se chegue onde se almeja na primeira tentativa, no final terá muitas novas experiências que em algum momento na sua vida lhe será útil, seja para um novo emprego ou apenas para ter assunto para conversar com alguém diferente. Escolha quem deseja ser. Deixe a preguiça de lado e vá à luta. Sim, seu futuro só depende de você. E sim, a sua vida está em suas mãos. Dê o seu máximo, sem desculpas, sem parar, e verá quão realizador é viver a vida. Fecha aspas. E aí? O seu futuro só depende de você. Gente, eu adoro os memes que tem com essa frase, que eu acho muito legal. Que tá lá assim, seu futuro só depende de você. Aí que tá! Exatamente, esse é o problema. Mas e aí? O que você acha a respeito do seu futuro só depender de você? O que é que vem na sua cabeça quando você pensa nessa frase? Hoje nós vamos falar aqui dos medos da juventude. Você, meu jovem, meu caro adolescente, o que você pensa quando você olha para você e pensa, o seu futuro só depende de você? Um exercício também legal para os pais fazerem aí, né? Pensa nos seus filhos aí, olha para os seus filhos e pensa, o futuro dos meus filhos só depende deles. Meu Deus. Mas bem, então, como eu disse, nós iríamos fazer um exercício. Vamos fazer esse exercício agora. Quais devem ser os pressupostos, os prolegômenos que embasam o texto dessa pessoa? O que será que ela crê que levou ela a escrever isso? Bem, será que ela crê, aparentemente, que o ser humano é um indivíduo que está no controle? Que o ser humano ele está no controle da própria vida? Parece que ela acredita nisso. Será que ela crê que na vida nada é conquistado sem esforço? Ela deixa aqui bem claro que na vida nós precisamos acordar cedo, lutar, batalhar. É quase bíblico, né? Ela fala, deixa a preguiça de lado. Será que ela crê também que cada pessoa está sozinha e por conta própria? Parece que sim, né? Ela fala, olha, ninguém vai acordar no seu lugar e trabalhar por você. Ela crê também que o ser humano tem força, inclusive, para realizar alguma coisa. Afinal, se você se esforçar bastante, se você lutar, você vai conseguir alcançar os seus sonhos, alcançar aquelas coisas que você quer. Mas bem, me parece também que ela crê que tudo que existe é aquilo que nós conseguimos ver, tocar e experimentar de alguma maneira.
ela deixa aparentemente ela deixa tanto qualquer tipo de superstição, quanto a ideia de mundo espiritual, ou de força maior, ou qualquer coisa que as pessoas creem por aí, de lado também. E principalmente, ela não me parece crer que o Deus que se revela na Bíblia existe. Esse parece que é o não pressuposto dela. Parece que ela não está considerando isso quando ela escreve o texto dela. Mas então eu pergunto novamente: o que é que vem na sua mente quando você ouve a frase, o seu futuro só depende de você? O que é que vem na sua cabeça? Qual é o sentimento que você tem quando você pensa nisso? Talvez quando você pensa especificamente nisso, a gente não tem a dimensão, né, do que está acontecendo, das implicações disso, mas talvez na prática você pense nisso. Você se considera uma pessoa ansiosa? Que tem medo das coisas que estão por vir, medo do futuro? Você se considera alguém que normalmente tem ali uns problemas com ansiedade, que, dependendo do nível, dá até úlcera no estômago? Bem, a ansiedade, ela nada mais é do que um medo. Você ficar ansioso, a ansiedade é uma certa evolução do medo, em qualquer nível que ela seja. E você, então, tem medo quando você pensa que a sua vida só depende de você? Bem, como nós estamos vendo aqui, hoje vamos falar sobre os medos da juventude e elegemos aqui 3 medos essenciais que normalmente são comuns, de que especialmente os jovens tenham esse medo. Não estou dizendo que se você tem a cabeça um pouquinho mais branquinha você não tenha não, mas comumente os jovens têm esse medo. O primeiro medo, talvez você se identifique com isso, é o medo do futuro. Você tem medo do que está por vir? Você tem medo de talvez não conseguir alcançar os seus sonhos, aquilo que você está almejando? Medo de, não sei, nunca conseguir sair da casa dos seus pais? Medo de não conseguir tirar carteira? Medo de não conseguir entrar na faculdade? Medo de não conseguir um bom trabalho? Medo de ter que morar de aluguel para sempre? Você costuma ter medo? Ficar ansioso quando você olha para o futuro? O outro medo é, você tem medo de falhar? Você tem medo de decepcionar as pessoas? Você tem medo de, quem sabe, não conseguir passar no vestibular? Ou então, não conseguir um emprego quando você formar? Talvez nem conseguir emprego ou nem formar? Você tem medo de talvez decepcionar os seus pais, não ser a pessoa que eles esperavam que você seja? Talvez você tenha medo de nunca ser uma pessoa útil na sua vida. Você olha para você e pensa, cara, eu sou tão Zé Ruela e eu acho que eu nunca vou conseguir ser ninguém. E o último tipo de medo aqui muito comum é, que eu coloquei aqui como medo no amor. Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de nunca encontrar ninguém? Talvez você tenha medo de encontrar uma pessoa, se apaixonar por ela, e essa pessoa não te querer. E ela fala assim, não, você não é tão legal assim. Talvez você tenha medo de até conseguir um relacionamento, e essa pessoa descobrir que você não é tão legal assim, te trair. Decidir te trocar por outra pessoa. Você tem medo de se casar e seu casamento não dá certo. Talvez você tenha medo de ter de se abrir para outra pessoa. Medo de ter um relacionamento mais íntimo, onde uma pessoa vai te conhecer. Onde você vai ter que se revelar a alguém. Os meninos que estão fazendo a classe, os adolescentes, sabem exatamente o que é isso. Pois é. A sua vida só depende de você. Mas se eu disser que talvez, esses medos, se eles forem muito frequentes na sua vida, e se as suas respostas foram positivas para essas perguntas que eu fiz a respeito dos medos que nós temos, talvez você tenha os mesmos pressupostos do autor do texto que eu li. Que talvez, na verdade, você creia que o ser humano é um ser independente, que ele alcançará as coisas por conta própria. E que talvez você creia até, seu pressuposto seja até mesmo de que
Deus não existe. Talvez sim, você tenha essa visão. Bem, e se eu te disser ainda que, provavelmente, aliás, com toda certeza, você nasceu com os mesmos pressupostos da autora desse texto. Você nasceu com a ideia de que ninguém está garantindo nada por você. Olha só o que diz o Salmo 114, versos 1 a 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Eu gostaria de perguntar, você sabe quem é que está sendo descrito aqui? Quem é esse insensato que está sendo descrito aqui? Gostaria de dizer, meu irmão, que se você não é insensato hoje, no mínimo você já foi esse insensato. Sabe qual é o critério que existe para que você seja esse insensato que diz no seu coração: olha, não há Deus? Que você tenha nascido fora do jardim do Éden. E como eu acredito, estou partindo do meu pressuposto aqui, que ninguém aqui nasceu dentro do jardim do Éden, eu acho que eu posso garantir que todo mundo aqui, pelo menos por algum momento na sua vida, foi esse insensato. Foi essa pessoa que, na sua base, no seu coração, nos seus pensamentos mais básicos, dizia: olha, não há Deus. É interessante nós pensarmos aqui o que é o coração, inclusive, que é dito aqui no Salmo. Qual que é a definição de coração bíblica que nós temos? A definição de coração é, basicamente, onde na nossa vida estão esses nossos pressupostos. É quem nós somos mais profundamente, aquilo que nós acreditamos no nosso mais íntimo. Esse é o nosso coração. O coração é aquilo que está lá dentro, aquilo que faz nós sermos quem nós somos, aquilo que define as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas, muitas vezes, nossas alegrias, as nossas tristezas. Esse é o coração. E é no coração que nós temos lá as nossas bases epistemológicas, os nossos pressupostos. É dentro do nosso coração que eles estão. Então você, meu irmão, com toda certeza, nasceu com as suas bases epistemológicas, sendo de que Deus não existe, negando a existência desse Deus, resistindo à presença desse Deus. Talvez você até mesmo tenha nascido dentro da igreja. Você tenha sido criado dentro da igreja. E isso não significa que dentro do seu coração está firmado o conceito de que Deus sim existe. Talvez você tenha vivido até hoje a sua vida dentro da igreja e não tenha isso como base, como seu pressuposto para fazer tudo o que você faz e viver tudo que você vive, que é de que Deus existe. E outra coisa muito interessante aqui é quem é esse insensato? Quem é essa pessoa que diz que não existe Deus? O insensato. É interessante que o livro de Salmos, Provérbios, a Bíblia de uma maneira geral, ela dá alguns nomes para as pessoas que são aversas a Deus, inimigas de Deus e não têm o conhecimento do Senhor. Insensato, tolo, uma tradução mais livre assim, burro. O que a Bíblia está dizendo basicamente é: olha, não acreditar que Deus existe é burrice. Isso é burrice. Não faz sentido acreditar que Deus não existe. E quando nós cremos nisso,
Quando nós temos esse pressuposto na nossa vida, que todo mundo pelo menos já teve, se é que ainda não temos ainda, é natural que nossa vida seja guiado pelo medo e pela ansiedade. Afinal de contas, a sua vida só depende de você. E por que é que a Bíblia diz que não crer que Deus existe é burrice? Porque a existência de Deus é óbvia. A Bíblia defende que a existência de Deus é óbvia. Em Romanos 1:20 está escrito o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que está escrito aqui mais ou menos é o seguinte: quando Deus chegar diante de você no julgamento final, não vai adiantar falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. A existência de Deus é tão óbvia que a Bíblia está falando: cara, não acreditar em Deus é burrice. Você não está normal. Não faz sentido não acreditar em Deus. E é interessante, meu irmão, que talvez você não tenha percebido, mas você já viu que a Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus, apesar dela falar sempre de Deus? Em Gênesis 1 está escrito o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis não começa dizendo: olha, existe um Deus, acredita, pode acreditar, Deus existe sim, existe um Deus tal. Ele inclusive ele criou todas as coisas. Não, a própria Bíblia já parte desse pressuposto. Ela já parte do pressuposto que Deus é tão óbvio, a existência de Deus, de o ser criador de todas as coisas, é tão óbvio que eu não preciso te provar isso. Mas nós resistimos a esse conhecimento. O insensato que diz que não existe Deus, o burro que diz que não existe Deus, é porque ele está lutando contra as provas manifestas de que existe um Criador. Existe inclusive uma pergunta filosófica muito interessante que é: por que existe algo ao invés de nada? O nada era muito mais fácil de existir, afinal de contas, por que existe alguma coisa? Faz sentido existir alguma coisa? Só faz sentido existir alguma coisa se nós temos um Criador. Deus, ele é óbvio, meu irmão. Não lute contra a ideia da existência de Deus. A existência de Deus é tão forte que ele se classifica como aquele que é. Inclusive, o termo existir, de certa forma, pressupõe um sustento por baixo disso. Você só existe em cima de alguma coisa. É até engraçado falar que Deus existe, porque Deus não precisa disso, Ele é. Ele já era antes de nós. E Ele continuará sendo se algum dia nada mais houver. Deus é. Em Provérbios 1:7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios, ele é, pelo menos em sua grande maioria, alguém que fala da posição de um pai que fala, que ensina para alguém que está na posição de um filho, de alguém que está aprendendo. E o que ele diz, o que ele ensina é tentar levar esse jovem, esse filho, da insensatez, da tolice, da burrice, para a sensatez, para a inteligência, para a sabedoria. E olha o que Provérbios 2, de 1 a 5 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares,
Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O livro de Provérbios é um livro que se dedica a tirar o jovem da insensatez, da burrice, para a sabedoria, para a inteligência. E o que é que está dizendo aqui que é a sabedoria e a inteligência? É o conhecer a Deus. O verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus. É colocar lá nos seus pressupostos, dentro do seu coração, que existe Deus, que Deus é. E toda vez que nós formos fazer algo, formos pensar algo, formos realizar qualquer coisa na nossa vida, partimos do pressuposto de que existe um Deus. Eu estou trabalhando a partir da existência de Deus. O ser humano, longe de Deus, ele é insensato. E é muito interessante, né? Que, como eu disse, ninguém nasce convertido. Muito menos nasce um doutor em teologia, um grande conhecedor do Senhor, das coisas de Deus. E com isso aí os jovens ficam em desvantagem duas vezes. São insensatos pela falta de experiência de vida e estão saindo da insensatez por estarem conhecendo quem é Deus agora, por estarem aprendendo as coisas de Deus só agora. A única maneira de um jovem chegar à sensatez é conhecer a Deus. É colocar no seu coração que existe um Deus e que esse Deus governa todas as coisas. Que existe um Criador e que toda vez que ele dá um passo para fora de casa, ele se lembrar que a caminhada daquele dia será uma caminhada diante de um Deus. Então, meu caro jovem, você quer deixar de ser burro? Conheça o Senhor. Entenda. Coloque como seu princípio mais básico: sim, existe um Deus. Mas ter Deus, saber que existe um Deus, é o princípio da sabedoria. Segura essa informação aí. Agora que nós colocamos Deus, sabemos que existe um Deus, é o começo de ser alguém sábio. Mas então, já que nós estamos falando que temos que ter Deus como o princípio, a base de onde nós saímos, quem é, afinal de contas, esse Deus? O que é que esse Deus quer? Do que ele é capaz? Qual que é o caráter desse Deus? De que Deus que a gente está falando? Bem, esse Deus, para começar, ele é o Criador de todas as coisas. Esse Deus, descrito na Bíblia, ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Deus, para começar, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é todo-poderoso. Ele sustenta o universo. É interessante pensar também o quão poderoso é esse Deus. Afinal de contas, ele criou o universo. E eu acho que isso é uma coisa tão grande, mas tão grande que a gente não consegue nem ter dimensão exatamente do que é o poder necessário para criar um universo. Mas existem algumas outras manifestações desse poder desse Deus. E gostaria de ler algumas para que nós tenhamos um pouco mais de dimensão, algumas coisas um pouco menores, por assim dizer, que Deus fez, que eu acho que da nossa pequeneza nós teremos melhor dimensão do que é o poder desse Deus. Para começar, eu gostaria de ler em Deuteronômio 5, do 13 ao 15, quando ali estão sendo repetidos 10 mandamentos, e está escrito o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro, nem das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. O que Deus está fazendo aqui é o seguinte, olha, Ele está repetindo os 10 mandamentos, Ele está falando, olha, vocês vão guardar o sábado, vocês vão ter somente a mim como Deus, e vocês vão se lembrar de quando eu tirei vocês do Egito. E eu gostaria de lembrar um pouco sobre como foi essa retirada do Egito. É interessante que, se você ler lá a narrativa, Deus teve que mandar 10 pragas e parece que foi uma luta ferrenha ali para conseguir tirar o povo. Mas é muito interessante que não foi exatamente uma luta para tirar o povo. A Bíblia é muito clara explicando com o que aconteceu. Observe só esse termo. Te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. No Egito, naquela época, o faraó era aquele que governava o Egito com mão forte. O braço forte do faraó era quem governava o Egito. Ele era idolatrado como se ele fosse um deus. Então o Senhor manda Moisés e fala, olha, através de você eu vou libertar meu povo. Você vai fazer o seguinte, você vai lá diante de Faraó e vai falar assim, Faraó, deixa meu povo ir. Eu já falo que Moisés chegava lá e falava, olha Faraó, Deus mandou levar o povo embora. E a Bíblia fala que o Senhor endurecia o coração de Faraó para que o Faraó não atendesse ao pedido de Moisés. Para quê? Para que o Senhor depois realmente mandasse a praga e destruísse aquele poder do faraó, assim como os deuses que eles criam. As pragas que aconteceram no Egito não foram pragas aleatórias. Deus não estava lá no céu e falou, por que nós, manda rã, tá? Não, eram deuses, eram entidades respeitadas no Egito, sobre cada uma das quais Deus estava dizendo, olha, eles não podem nada. O poderoso aqui sou eu. No final das 10 pragas, Deus remove o seu povo do Egito e agora Ele está dizendo, olha, o faraó dizia que ele era o braço forte e governava o Egito. O braço forte é o meu. Eu não só tinha poder sobre a natureza para fazer coisas espetaculares e milagres lá no Egito, como as pragas foram, como eu governava o coração do faraó. Eu tinha domínio sobre o faraó. Era a nação mais poderosa da terra, mas o Senhor estava no controle sobre quem era o faraó. Agora, uma outra passagem ainda no Antigo Testamento, em Isaías, do capítulo 36 ao 37, nós temos um acontecimento muito interessante. Já havia passado um tempo ali, o povo tinha chegado em Canaã, o reino já havia se dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e eles estavam sendo dominados pelos assírios. E então, Senaqueribe, o príncipe da Assíria, depois de dominar a região, dominar ali até o reino do norte, que era Israel, ele chega então em Judá. E ele manda o seu mensageiro para a porta da cidade, e o mensageiro faz o seguinte, ele chega com a seguinte mensagem: olha, estou vindo em nome do príncipe da Síria, e ele mandou dizer que é melhor vocês se renderem. É melhor vocês se renderem porque nós somos muito fortes. Os nossos deuses são muito fortes. Nós dominamos todo mundo. Os deuses das outras nações puderam fazer nada. A gente chegou e dominou e fizemos o que a gente quis. Nós somos muito fortes. Vocês acham que vocês vão segurar quanto tempo? Vocês, Judá, uma naçãozinha desse tamanho aqui? Vocês acham que vocês vão conseguir fazer o que contra a gente? Vocês acham que o Egito, com quem Judá estava tendo alguma relação ali, vai poder proteger vocês da gente? Não vai.
E mais, vocês acham que esse Deus de vocês aí vai poder fazer alguma coisa? Esse Deus, esse tal de Jeová, vocês acham que ele vai poder fazer alguma coisa? Olha, não vai não. Nós somos uma nação forte. Vocês estão achando que vocês são quem? Pequena Judá. E então, o rei Ezequias, ele ora a Deus e fala: Senhor, você está vendo o que está acontecendo? Em certa medida, Senhor, ele está certo. Nós somos uma nação pequena, sim, nós somos fracos. Mas, Senhor, você está vendo a afronta que ele está fazendo contra o Senhor? Nós sabemos que se eles invadirem, a ofensa será contra o Senhor, não será contra nós. E o Senhor atende essa oração de Ezequias. E o Senhor então envia seu anjo para lutar contra aquele exército. E no capítulo 37, versos 36 e 37, está descrito o seguinte: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, se foi, voltou e ficou em Nínive. O anjo do Senhor, em uma noite, matou 185.000 soldados. Você tem noção do quanto são 185.000 soldados? O Mineirão cheio, isso me parece que são 60.000 pessoas, né? Dá um pouquinho mais de 3 Mineirão cheio. Ele matou em uma noite. E é engraçado, eu achei um pouquinho de graça aqui na reação de Senaqueribe. Ele voltou e ficou na Síria. Ele voltou com o rabinho entre as pernas e falou: Você está doido? Uma noite isso aí? 185.000? Foi uma noite. O anjo do Senhor matou 185.000 soldados do inimigo. Agora, já no Novo Testamento, existe uma outra manifestação do poder de Deus que eu acho muito interessante também. Ali, quando Jesus está no Getsemane e os soldados vêm para prendê-lo, nós temos um episódio muito interessante. No capítulo 18 de João, dos versos 4 a 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes aos soldados que haviam chegado ali para prender Jesus: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. É muito interessante, meus irmãos, saber como que Cristo se entregou para ser morto. Quando eles chegaram ali, Jesus não precisou chamar uma legião de anjos para mostrar que ele podia. Ele não precisou parar e fazer assim, sai. Não. Ele só falou: Sou eu. E aí, vocês vão dar conta? Sou eu que estou aqui. Vem, pega então. Vocês não conseguem, né? Então deixa que eu me entrego a vocês. O poder da simples fala de Cristo em lembrar que Ele era Deus. Agora em 1 Coríntios 15, 25 a 27. Porque convém que Ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que lhe subordinou. De quem esse texto está falando? Esse texto está falando de Jesus. O Jesus que aqui, agora que nós falamos agora há pouco, estava para ser morto e crucificado, o qual o mesmo teve de se entregar, porque se ele não se entregasse, ninguém dava conta de pegar ele. Agora ele já estava morto, ressuscitado e sentado no alto e sublime trono, de onde ele reina até hoje e de onde ele governa todas as coisas. A única coisa que não está
A única coisa não. A única pessoa que não está debaixo da autoridade de Jesus é o próprio Deus Pai. O resto, absolutamente todas as coisas do universo criado, estão debaixo da autoridade de Cristo. Tudo que existe, os reis, os exércitos inimigos, o universo, as estrelas, o ouro, a prata, tudo isso está debaixo da autoridade de Cristo, da autoridade do nosso Deus. Irmãos, compreender o poder de Deus não é tão difícil assim. É simples, é poder absoluto. Qual que é o poder de Deus? O poder absoluto. Não é necessário uma grande definição para dizer qual é o poder de Deus. Dele é o poder. Todo o poder que existe na terra é entregue por Deus. É um poder que o próprio Deus concede. Toda a autoridade que existe na terra, sejam nossos pais, os policiais, os governantes, os oficiais da igreja, toda autoridade é concedida por Deus, porque Ele é o dono de todo o poder e de toda a autoridade. Então, como nós estávamos falando, nós precisamos ter Deus como pressuposto da nossa vida. Nós precisamos ter Deus dentro do nosso coração, entendendo que Ele existe, que Ele é real, mas não é qualquer Deus. Não é uma entidade, uma fumacinha, um ser abstrato. É esse Deus que é pessoal e todo-poderoso. Esse que é o Deus a partir do qual nós devemos viver as nossas vidas. Mas bem, nós estamos falando de medo aqui, não é? E nós falamos a respeito dos medos que nós temos na nossa vida. Medo do futuro, medo de ser assaltado e tomar um tiro. Tem muita coisa para ter medo mesmo. Mas sabe do que é que nós realmente devemos ter medo? Quando nós entendemos que é esse Deus que está, esse Deus existe, né? Quando nós entendemos que esse Deus é o sustentador de todo o universo, e quando nós entendemos, voltamos lá no começo, lembramos dos pressupostos com os quais nós nascemos, sabe de quem é que nós devemos ter medo, na verdade? Nós não temos que ter medo de ficar sozinhos ou de sofrer alguma violência. Nós temos que ter medo de Deus. É de Deus que nós temos que ter medo. Se você já entendeu que esse Deus existe, você acabou de entender que esse Deus existe, então pode ter medo, não tem problema não. Por que é que nós podemos ter medo? Eu li agora há pouco o verso 20 do capítulo 1 de Romanos, né, que diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mas eu queria ler um pouquinho o textinho que começa logo antes, os versos 18 e 19, que é o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre deles, porque Deus lhes manifestou. O texto está falando o seguinte: olha, Deus existe, Ele é óbvio, está aí. E vocês estão vendo que Deus existe, vocês não estão colocando isso como um pressuposto da vida de vocês. Então sabe o que tem contra vocês, que nasceram fora do Jardim do Éden? A ira de Deus. É isso. O que tem contra você, sabendo, aceitando ou não aceitando que Deus existe, é a ira de Deus. Aqueles que não reconhecem a Deus, têm contra eles a sua ira. Esse Deus, meus irmãos, que criou o universo, que matou 185 mil em uma noite, que com sua palavra derrubou os soldados romanos, esse que sob seus pés está subjugado a todas as coisas,
É dele a ira que está contra nós. É desse Deus que nós temos que ter medo. Então, meus caros jovens, você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo da sua vida dar errado? Não fica com medo disso não. Fica com medo de Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter uma vida feliz, com todos os seus sonhos realizados, e passar a eternidade sob a ira desse Deus? A ira desse Deus é real, irmão. Assim como esse Deus é real, a ira dele também é real. Deus não vai dar prêmio de consolação para aqueles que não são seus filhos, não. É a ira dele que está sobre aqueles que ou o negam ou não o aceitam como Deus que ele é. Lembra-se que eu disse que entender que Deus existe é o começo da sabedoria? É a primeira parte. Aceitar que esse Deus é real. Até viver a sua vida a partir disso é só a primeira parte do conhecimento. Porque simplesmente aceitar e até entender que esse Deus existe não é o suficiente para que a ira dele seja desviada de você. Só saber que Deus existe, até, quem sabe, pensar nisso quando for tomar suas decisões. Só isso não é o suficiente para que a ira dele, para que essa ira, essa destruição vindoura, pode demorar, mas não sei se você vai morrer hoje, para que essa destruição vindoura não venha sobre você. Para que essa destruição, essa ira desse Deus que existe, não venha sobre você, algo é necessário. Em Tiago 2, 17 ao 23 está escrito o seguinte: assim, também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você acha que Satanás não tem Deus como pressuposto da vida dele, não? Tem. Inclusive, tudo que ele faz é para tentar ofender esse Deus. Ele pensa, todo dia ele pensa: como é que eu vou ofender a Deus hoje? Ele sabe que Deus existe. Queres, pois, fica certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Olha, lembra que o insensato era aquele que dizia no seu coração que não existe Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E agora, aquele insensato lá ainda está achando que ele pode ter fé sem obras. Ele já está entendendo que existe Deus. Já começou, percebeu que existe uma sabedoria a ser alcançada. Mas ele ainda não é alguém sábio. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ter Deus como pressuposto e saber da existência dele é um começo, é um primeiro passo muito bom. Você já sabe que Deus existe, você já tem medo dele agora, né? Porque a ira dele está aí. E eu queria lembrar de uma ideia que o pastor colocou muito bem aqui no nosso último culto. Ele deu uma ênfase muito legal para isso. Uma coisa que às vezes nós acabamos entendendo meio errado. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com tua boca
confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que interessante. O texto não está escrito: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador. Não. Ou se com a boca confessares que Jesus é o seu Salvador. Não é isso que está escrito. Se confessares com a tua boca que esse Deus que existe, que é todo poderoso, se você assumir que Ele é o Senhor da sua vida e passar a viver de acordo com a vontade dEle, aí sim Ele se torna o seu Salvador. Aí sim Ele se torna o seu Salvador. E agora sim, meus irmãos, nós podemos começar a falar daqueles outros medos que eu citei lá no começo. Agora a gente pode começar a pensar como é que a gente vai resolver aquilo. Porque se você não creu, se você não assumiu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o verso 12 do capítulo 1 de João, você não está incluso nele não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor, você não é filho de Deus. Sabe o que você é? Inimigo de Deus. Um tolo, um insensato, um burro, inimigo de Deus. Você não aceitou Jesus ainda, você não entendeu, não aceitou Jesus como governante da sua vida. Você não colocou Deus como supresso posto da sua vida. E depois colocou esse Deus como o Senhor da sua vida. Fazendo tudo o que você faz, pensando do que é que Deus acha disso, o que é que Jesus acha disso. É isso que Ele quer que eu faça. Se você ainda não fez isso, cara, não se preocupa se a sua vida vai dar certo ou não. Jesus está chegando com a ira dele contra você. Fica com medo disso. Gasta seu tempo com medo disso primeiro. Se der tempo, talvez, quem sabe, se você tiver medo disso o suficiente, talvez você pense nos outros medos que a vida já pode trazer sobre nós. Mas como eu disse, agora sim, meus irmãos, nós podemos começar a pensar como é que nós vamos resolver o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo do amor. Agora sim dá para a gente começar a conversar. Porque agora, esse Deus Todo-Poderoso, esse Senhor Supremo de todo o universo, que a ira dele era contra você, agora Ele é seu Pai. Agora, não é Ele mais quem vem contra você, agora é Ele quem te protege. É Ele quem faz o papel que um pai tem que fazer. É Ele quem te sustenta. É para Ele quem você corre quando você cai e se machuca. É para Ele quem você corre quando você está com medo. Ele faz o papel de um pai perfeito. Mateus 7, 9 a 11 diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, olha só que virada de mesa. Esse Deus Todo-Poderoso que estava dizendo: olha, aqueles que não me colocam no seu coração e seguem a minha lei, eu não gosto deles, eu sou inimigo deles. Agora, Ele diz: você é meu filho, me pede, você pode me pedir, não tem problema, pode me pedir, você é meu filho agora. Sou eu quem vai te sustentar, sou eu quem vai cuidar de você.
É aí que está a nossa segurança, meus irmãos. Talvez você não tenha mais o seu pai, mas nós temos um pai. Um pai muito mais poderoso do que qualquer pai aqui na terra pode ser. E talvez você tenha seu pai aí. Você ainda tenha seu pai, e talvez seu pai seja um ótimo pai. Eu queria te dizer que seu pai aí não é nada comparado ao pai celestial que nós temos. O seu pai não controla todas as coisas. Quando a gente é bem pequeno, às vezes a gente até acha, né? Não, meu pai pode tudo. Não, infelizmente, seu pai terreno aqui não pode tudo. Mas o seu pai celestial pode. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Então, como é que nós resolvemos os nossos medos, então? Como é que eu vou resolver o medo se o meu futuro vai dar certo ou não? Como é que eu resolvo o medo das minhas frustrações, possíveis frustrações? Como é que eu resolvo o medo se eu vou ficar solteiro para sempre? Como é que eu resolvo esse medo? Ponha a sua esperança no lugar certo. Lá nos seus prolegômenos, não tem que estar que você está sozinho, que a sua vida só depende de você. Não é isso que tem que estar lá. O que tem que estar lá não é que Deus não existe. O que tem que estar lá é: eu sou filho do Criador de todo o universo, e Ele me salvou apesar da minha inimizade com Ele, e agora Ele quer o meu bem, e agora é Ele quem cuida de mim, e agora eu quero agradar a Ele, porque olha o que Ele fez por mim. Eu era inimigo e agora eu sou filho. Nós éramos inimigos, nós somos adotados. Você imagina? Estamos lá tá lá a guerra da Rússia. A Rússia invadindo a Ucrânia. Você consegue imaginar, sei lá, o Putin decidindo adotar como filho dele todos os soldados ucranianos? Fala assim: não, estou mandando matar todo mundo, mas tá, não, vocês podem ser meus filhos. Vem cá, agora eu vou cuidar de vocês. Queria te dizer que a inimizade que existia entre nós e Deus era muito maior do que essa. E a destruição que esse Deus pode causar é muito maior do que o poder bélico russo. Mas agora nós somos filhos de Deus. Ponha a sua esperança no lugar certo. Mateus 6, do 25 ao 34, é um texto que eu lembro dele quase todo dia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. É o seu Pai que está sustentando aquele passarinho lá no meio do mato. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Será que você não vale muito mais para Deus do que os animais que existem no campo? Qual de vós, por ansioso que esteja, com medo que esteja, por pensativo e com medo do futuro que esteja, pode acrescentar um côvado, 30 centímetros, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que têm outros pressupostos na vida deles, aqueles que ainda são inimigos de Deus, são eles quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste, esse Deus Todo-Poderoso, sabe que você precisa de todas elas. Deus conhece as nossas necessidades.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Deus está falando aqui preocupe em ser filho. Esquenta como é que eu vou pagar a conta de água, a conta de luz, não? Tá? Você é meu filho. Calma aí. Vai faltar o leite, não. Vai faltar o arroz com feijão, não. Carninha de frango. Não vai faltar. Você é meu filho. Eu que cuido de você. Você mora na minha casa. Meus irmãos, jovens, confiem que vocês são filhos de Deus. Se vocês já entenderam que Deus é o seu Pai. Segunda coisa, talvez quebre um pouquinho, seja um pequeno balde de água fria, mas não é. Que saiba que as dificuldades virão. Queria dizer para você que Deus sim está no controle da sua vida. Ele não vai perder o controle em nenhum momento. Pode ficar tranquilo. Mas as dificuldades vão vir sim. 1 Pedro 1, de 3 a 9, está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, existe um tesouro no céu, para nós que somos resguardados por Deus. É Deus que está nos resguardando, que está reservada para nós. Nisto exultais. Fica feliz com isso. No presente tempo, embora no presente, por um breve tempo, o sopro que é a nossa vida, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, por mais que nesse momento da nossa existência nós ainda tenhamos sofrimentos, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Enquanto antes, quando nós não tínhamos Deus como nosso pressuposto e Jesus como nosso Senhor, nós não precisávamos nos preocupar com a nossa vida agora, porque, cara, o que ia vir era muito pior. A gente não precisava preocupar com isso. Precisa esquentar a cabeça se você não tem Jesus como seu Senhor. O que está para vir é pior. Por outro lado, se nós temos Jesus como nosso Senhor, por mais que nós tenhamos sofrimentos aqui, o que está para vir é infinitamente melhor, meus irmãos. É nisso que estão nossas alegrias. Por mais que Deus te dê tudo aqui, por mais que Deus te faça a pessoa mais próspera da terra e mais feliz que já existiu, isso não será nada comparado com a glória que nós teremos na presença de Deus, meus irmãos. Então, saiba que dificuldades virão, mas a nossa alegria está nisso. A nossa alegria está que Cristo virá. Próxima coisa, também bem prática, conheça os exemplos de fé. Os exemplos de fé da sua igreja. 1 Pedro 5, de 5 a 11 diz: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que Ele está dizendo aqui é o seguinte: jovens, se submetam aos que são mais velhos,
Eles conhecem mais de Deus que vocês. Eles são autoridade sobre as suas vidas. Deus resiste àquele que o pressuposto dele é que ele vai conseguir as coisas. Deus resiste ao soberbo. Você acha que você vai conseguir alguma coisa sozinho? Deus está te resistindo, porque você é soberbo, você não assumiu ainda que você precisa dele. Mas ele dá graça àqueles que reconhecem que são fracos, que são jovens, que são tolos e que precisam conhecer do Senhor. Que precisam, muitas vezes, ver testemunhos dos milagres que Deus já fez para que a sua fé seja reforçada. Jovens que precisam chegar para esses cabecinha branca que tem aí e perguntar: cara, você tem um testemunho para me dar de como Deus cuida da sua vida? De como nesse momento aqui que a dificuldade veio, Deus realmente estava lá? É isso mesmo? E, velhos, testemunhe para os jovens da sua igreja. Testemunhe para os jovens que você conhece. Pega um no corredor e fala aqui: e aí, como é que está a sua vida com Deus? Você conhece a minha história? Olha, a minha história era terrível, mas o Senhor me resgatou. Existiam momentos em que eu achei que tudo fosse por água abaixo, mas o Senhor me sustentou. Meus irmãos, eu dou o meu testemunho disso. Se não fossem os crentes que eu conheci na minha vida mais velhos do que eu, meus pais, os presbíteros dessa igreja, essas pessoas que tanto gastam tempo comigo, meus irmãos, eu não saberia do que seria de mim. Eu não saberia o quão medo eu teria hoje da minha vida. Eu não creria nessa palavra como eu creio hoje, se não fossem vocês, meus irmãos mais velhos, meus pais na fé, que me testemunham da graça de Jesus e que me dizem: olha, confia em mim também, Jesus sustenta sim. E por último, lembre-se, meu caro jovem, do que Deus já fez. Ou você acha que Deus não fez nada por você? Olha só, em Neemias 9:38 está escrito: por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e selaram os príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O povo estava voltando do exílio na Babilônia. Passaram 70 anos lá penando, e eles chegaram e eles falaram: por conta de tudo isso que Deus fez por nós. Por conta de tudo isso, não foi o tempo que eles passaram na Babilônia. Nisso aqui, lembra que eu falei de Senaqueribe que estava tentando invadir Judá? Nisso aqui, tempo depois, a Babilônia já tinha vindo, já tinha feito Israel escravo. Eles já tinham saído do Egito há uns 400 anos. E eles estão lembrando, sabe do quê? De como Deus lá atrás fez uma aliança com Abraão, e como a esposa de Abraão era estéril, e como depois ele teve um filho, e a esposa do filho dele também era estéril, e como mesmo assim, todo mundo que está nesse povo aqui, são filhos deles, porque Deus fez esse milagre. Você já parou para pensar que você só existe por conta de milagres que Deus fez na vida de inúmeras pessoas daqui para trás? Você só existe porque Deus decidiu salvar Noé lá no dilúvio? Você já parou para pensar que você tem uma casa, você tem comida, você tem roupa para você vestir? Já parou para pensar que você está vivo, que você respira? Meu irmão, isso é tudo milagre. Observe o que Deus já fez na sua vida. Mas olha só, com tudo isso que eu falei aqui, parece que eu devo estar falando só que você pode ser um jovem irresponsável, né? Afinal, você pode sentar no sofá e ficar lá de boa. Afinal de contas, Deus está no controle da minha vida. Né? Ele, meu pai, ele vai me sustentar. Afinal de contas, né? Meu pai aqui meu pai não vai me sustentar para sempre, não. Mas eu sou filho de Deus. Mas não é isso que eu estou dizendo, não. Em Lucas 14, 28 a 32, Jesus está falando: olha, quem é um homem que não vai construir uma torre e ele não se planeja antes, né? Ele calcula lá quanto que ele tem de tijolo, cimento. Ou o rei que vai enfrentar uma guerra, ele não vê primeiro se ele tem soldado que dá para ele. Deus não está mandando você ser irresponsável, não. Muito menos ser preguiçoso. Muito pelo contrário.
Deus gosta do trabalho, gosta do esforço. O trabalho é bênção de Deus, é ordenança de Deus. O homem foi colocado no jardim para cultivar o jardim, não foi para ter uma redinha e ficar comendo fruto o dia inteiro. O trabalho é bênção de Deus para nós. O que eu quero mostrar aqui é que você pode trabalhar o tanto que você quiser. Quem vai cuidar de você, quem vai prosperar a sua vida é Deus. Se Deus não guardar a cidade, o sentinela pode trabalhar o tanto que ele quiser, que vai ser em vão. O pedreiro pode trabalhar o tanto que ele quiser para construir o prédio. Se não for Deus quem edifica a casa, ele está trabalhando inútil. Deus quer trabalhar, irmãos, através das nossas vidas. E eu queria terminar lendo de novo aquele salmo que parece que eu esqueci, né? Que eu li lá no início, Salmo 100. Li lá no começo, não falei mais nada, mas volta ele aí, por favor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. O Senhor agora é nosso Pai, meus irmãos. O Senhor era seu inimigo e agora Ele te dá a oportunidade de ser filho. Isso não é motivo para alegria, não? Isso não é motivo para você querer fazer a vontade desse Pai e vir cultuá-lo. Esteja alegre na presença do nosso Deus, meus irmãos. Foi Ele quem nos salvou. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é Deus. Ele não é qualquer Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador e dominador de tudo que existe. E nós somos as suas ovelhas. Nós somos guardados e cuidados por esse Deus, sustentador de tudo que existe. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Glória a Deus pela sua misericórdia, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos fez. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor foi misericordioso com nós, meus irmãos. Ele não voltará atrás. O Senhor nos salvou e nos fez filhos. Ele não voltará atrás. Nós somos filhos para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. O Senhor é o nosso Deus, meus irmãos. É por isso que nós somos felizes. É por isso que o medo e a ansiedade não tomam conta dos nossos corações, meus irmãos. É por isso que nós sabemos que o presente, o passado e o futuro está garantido. Porque Deus é o nosso sustentador e nós somos as suas ovelhas. Nós somos sustentados por esse Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé para uma oração. Queria que você fechasse os olhos, que você pensasse. Tem realmente jovens aqui que talvez estão pensando isso pela primeira vez, ouviram essa mensagem hoje, então quem sabe refletindo hoje pela primeira vez. Mas eu pergunto para você, para nós fazermos essa oração, será que você tem medo do futuro? Tem uma boa maneira, às vezes a Bíblia diz assim, que nós devemos ser como crianças, na confiança, mas nós devemos crescer no amadurecimento. Talvez o cabelo ficou branco, mas você não amadureceu, você continuou com medo do futuro, com medo do fracasso, com medo da solidão, e está tomando suas decisões com base no medo. Pior conselheiro da sua vida. A nossa oração agora precisa ser uma oração de fé.
uma oração de dizer: puxa, mas eu creio em tudo isso que foi pregado nessa noite, e eu quero viver isso. Não quero ter a fé de demônios, né, que só sabe. Eu quero ter a fé prática, eu quero colocar isso na prática. Eu quero confiar em Deus a respeito do meu futuro. Eu quero confiar em Deus a respeito do propósito da minha vida. Não vou fracassar. Deus tem um propósito na minha vida. Eu quero confiar em Deus em relação aos meus relacionamentos, às minhas emoções. Não vou confiar em mim mesmo. Vamos orar assim agora? Senhor nosso Deus, o Senhor é a nossa confiança. Nós não somos mais tolos, Senhor Deus, nós cremos no Senhor. O Senhor nos tirou da condição de ira, e o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós podemos viver, ó Deus, na fé, não no medo. Por isso agora, Senhor Deus, nós queremos falar com o Senhor a respeito do nosso futuro, e dizer: Senhor Deus, nós cremos que o nosso futuro está nas tuas mãos. E se algum de nós fraquejar, ou se nós nos apresentamos nessa noite fracos nessa área e com medo, nessa hora, Senhor Deus, nós queremos declarar no nome de Jesus que nós rejeitamos o medo, que nós rejeitamos o medo do futuro, e que nós declaramos que confiamos no futuro que o Senhor nos prometeu. Confiamos que o Senhor está presente. Senhor, nós queremos falar com o Senhor a respeito do fracasso, o medo de não dar em nada, o medo de não conseguir, o medo de não prosperar, o medo de não vencer as dificuldades, o medo, Senhor Deus, de sermos um fracasso diante das pessoas, do mundo. Senhor Deus, nós rejeitamos essa ideia, porque nós cremos num Deus que criou com propósito, e nós, ó Deus, a Tua palavra diz que todos os que receberam o Senhor foram feitos filhos de Deus, e eles não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então nós cremos que o nosso futuro é um plano do Senhor, e nós não vamos fracassar, porque nós estamos nas tuas mãos. O Senhor já planejou aquilo que cada um de nós vai viver, ó Deus. Por isso nós queremos entregar ao Senhor os nossos dons e os nossos talentos, e oferecer ao Senhor, e dizer: Senhor, nós queremos trabalhar assim, sem o peso do mundo nas nossas costas, sem o medo de fracassar. Nós queremos viver com alegria, ó Deus. Senhor Deus, nós queremos dizer para o Senhor a respeito da solidão, que cremos que o Senhor fez homem e mulher, e que há plano do Senhor a respeito do nosso futuro em um relacionamento, isso no geral, mas não para todos. E se porventura algum de nós aqui, por algum motivo, não tiver, ó Deus, um companheiro ou uma companheira, um homem ou uma mulher, nós temos o Senhor, e ninguém que tem o Senhor jamais será frustrado nem solitário, porque o Senhor é a nossa companhia, é a nossa esperança. Senhor Deus, queremos rejeitar, ó Deus, qualquer tipo de relacionamento destrutivo, por puro medo de ficar ali, ó Deus, porque achamos, quem sabe, que não tem outra solução, só tem isso. Deus, nós queremos viver relacionamentos saudáveis, ó Deus, na Tua presença. Senhor Deus, dá a cada um de nós aqui, ó Deus, a Tua bênção. Nós queremos, ó Deus, declarar então assim a nossa fé, e pedir que todo medo, Senhor Deus, seja hoje retirado dos nossos corações, ó Deus, e que sobe somente o temor que nós temos a Ti, mas um temor que temos ao nosso Pai Celeste. Ó Deus, o amor, ó Deus, é maior. Ó Deus, o amor lança fora o medo, e nós somos envolvidos pelo Teu amor. Obrigado, porque somos o rebanho do Teu pastoreio. Estende a Tua mão sobre a nossa vida hoje para nos abençoar, Senhor Deus. Nós dependemos dessa bênção. Abençoa o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Saia daqui com mais convicção de fé, que o Senhor Deus está na sua vida, que Ele está no controle. Deus abençoe, no nome de Jesus.